E voltamos com o Plantão da Tarde desta quinta-feira. Meu amigo, estamos de volta com o nosso Em Debate. Todas as quintas-feiras, uma vez por semana, teremos bastante assunto, teremos muito debate. Roda a vinheta. É isso, hein, gente? São temas de relevância colocados em pauta em âmbito municipal, estadual e até nacional. E nós temos duas visões diferentes levantadas pelos nossos debatedores para que você possa construir a sua opinião. Hoje nós vamos abordar o tema racismo, injúria, violência, preconceito e ainda vamos comentar o caso de João Alberto Freitas, de 40 anos, que foi espancado e morto por 2 seguranças na véspera do Dia da Consciência Negra no estacionamento de uma unidade de uma rede de supermercados lá em Porto Alegre. Já em nosso cenário, Ricardo Senegal, formado em História pelo Sistema de Cotas, Centro Universitário de Maringá, militante negro e conselheiro tutelar, que está conosco aqui nos estúdios. Muito obrigado mais uma vez também a presença do nosso debatedor Ricardo Senegal e também o advogado especialista em ciências criminais, atual tesoureiro da OAB Poços de Caldas, já foi assessor jurídico do 29º Batalhão da Polícia Militar de 2013 a 2018, escritor, autor de 4 obras literárias, Tadeu Francisco Rodrigues. Tadeu, muito obrigado também pela sua presença. Bom, a gente sempre começa o nosso quadro com a introdução dos nossos debatedores. Doutor Tadeu, uma ótima tarde para você, trazendo a introdução ao tema aqui no Em Debate. Obrigado, Galo. Boa tarde. Obrigado, Senegal. Prazer estar aqui com o Senegal, falando sobre temas tão importantes para a sociedade, né? O Em Debate da TV Plan, ele vem com essa gana de mostrar temas relevantes que devem e merecem ser discutidos de forma séria, de forma a ser levantadas com muita tranquilidade pelas pessoas que aqui estão, acompanham, e eu tenho certeza que o papo de hoje vai ser muito bom. Bacana. Ricardo Senegal, agradecendo a sua primeira participação conosco aqui no Em Debate, uma ótima tarde e a introdução sobre o tema. Boa tarde, Luiz Felipe, boa tarde, Tadeu. Muito obrigado à TV Plan por esse convite. Eu acho que é um tema, né, um assunto muito caro para nós da comunidade negra e acho que é uma grande oportunidade da gente discutir nesse momento em que a gente está passando, um momento tão difícil, né, como sempre foi, mas um momento, o mês de novembro, mês da consciência negra, esse momento de reflexão para que a gente possa avaliar aí o nosso contexto atual e também fazer uma leitura aí do passado e tudo que aconteceu até aqui. Bacana. Bom, a cada dia que passa, infelizmente, cresce, né, o número de vítimas que sofrem com o crime de racismo e de injúria racial nas ruas, nos campos de futebol, nas escolas e principalmente nas redes sociais, que se tornou hoje o maior ponto de encontro entre pessoas que compartilham interesses em comum. E por acharem que a internet é uma terra sem lei, né, agridem com palavras de baixo calão, ofendem uma pessoa ou outra, um grupo de pessoas por sua cor, religião, oposição e até mesmo posição sexual. Mas qual a diferença entre injúria racial e racismo? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, começando então com o Dr. Tadeu. É um tema que está em bastante evidência, né, Tadeu, e que a gente tem que ressaltar, infelizmente, que é um assunto atual, que ainda acontece em nossa sociedade. Fazendo uma análise jurídica, ela é inevitavelmente ligada à análise social. A injúria racial e o racismo, eles são tipificados nas nossas leis. A injúria racial, ela vem no Código Penal Brasileiro, no seu artigo 140, parágrafo 3º, onde tem a pena de até 3 anos de reclusão. E você tem a lei de racismo de 89, que ela protege uma série de medidas para a proteção da pessoa não ser discriminada por conta da sua raça, da sua cor. Isso é o lado técnico da coisa, está aí para amparar, está aí de certa forma para proteger. Mas eu acho que nós temos um papel muito mais profundo, que vai muito além da técnica, que é muito triste a gente ter que vir falar aqui em 2020 sobre casos como esse. Claro que eu falando hoje aqui como advogado, um advogado branco, privilegiado, né, que estudei, eu tenho necessariamente que reconhecer a minha desconstrução. Eu acho que o papel de todo branco é saber que uma sociedade estruturada dentro de um racismo estrutural deve se assumir primeiramente, eu sou racista. O branco, o primeiro passo que ele deve dar é esse, eu sou racista e a partir daqui eu preciso me desconstruir, eu preciso me entender qual é o papel de estar aqui ou não. Porque quando o racismo ele é muito evidente, a gente consegue tipificá-lo,
a gente consegue colocar ele no Código Penal brasileiro, a gente consegue determinar que houve de fato uma agressão física filmada, hoje em dia muito bem filmada, é uma coisa que é mais fácil de ser punida. A gente pode questionar os limites da lei, a força da lei e o rigor da lei. Mas o ponto principal que eu faço na desconstrução, sempre que eu envolvo nesses temas que devemos falar sobre o tempo todo, é onde está o nosso papel enquanto privilegiado na sociedade. Quantas pessoas negras eu emprego? Quantas pessoas negras eu dou preferência em alguma situação? Porque é muito fácil a gente se indignar com coisas gritantes. Mas aonde está o nosso papel de consumir escritores negros, escritoras negras, ouvir pessoas que tocam, que cantam, ouvir artistas, ouvir intelectuais, conversar, estar junto, estar numa sociedade igualitária. Porque a gente fala, muitas vezes a gente ouve falar, se há o racismo contra o negro, há o racismo contra o branco, também racismo reverso, que é uma bobajada. A gente, como branco, tem que saber o nosso lugar, principalmente o nosso lugar histórico, né? Porque os brancos ricos no Brasil são herdeiros, os negros são herdeiros de escravos, não são herdeiros de bens. Então a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ir além do que a agressão explícita mostra, a gente tem que ir além do que é tipificado ou não. As leis estão aí, elas protegem, mas o nosso papel ele é muito mais social e muito mais de adequação a uma sociedade justa e igualitária. E, Senegal, acabou que, infelizmente, nós tivemos um fato icônico, né? Justo à véspera do Dia da Consciência Negra, o que, imagino eu, nos deixou muito triste, né? Em âmbito nacional, muitas pessoas se sensibilizaram a isso, mas exaltou ainda mais a importância de se falar sobre o tema. E, por outro lado, nós observamos autoridades com posicionamentos, no mínimo, questionáveis, né? Autoridades federais, nosso atual presidente, nosso atual vice-presidente. Como que você analisa esse caso em um âmbito geral, junto ao Dia da Consciência Negra, e até mesmo esse posicionamento das autoridades? Sim, Luiz Felipe, o mês da consciência negra, o Dia da Consciência Negra, que é uma data, né, muito questionada pelas pessoas, ele vem no sentido não de ser um feriado ou ser uma data qualquer, né? Vem no sentido de trazer essa reflexão mesmo, né? Sobre o nosso passado, sobre os mais de 3 séculos de escravidão em que o povo negro sofreu aqui, né? Então, assim, nos entristece muito saber que fatos como esse acontecem dentro desse racismo estrutural em que nós vivemos e que nós estamos expostos de toda forma, sempre, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar como segurança de loja por mais de 10 anos em redes de supermercados, em lojas de departamento de nível nacional, e realmente o que se tem é já a construção de um estereótipo do negro, né? É como se o negro já tivesse ali predestinado, né, uma visão pré-concebida já do negro, estereotipado como se o negro fosse um ladrão, um marginal. De certa forma, o negro é marginalizado pela sociedade depois da abolição da escravatura. O negro foi jogado à margem da sociedade e até hoje nos encontramos dessa forma, né? Não foi dado um respaldo legal, né, para que o negro pudesse viver ali e equiparar as relações raciais no Brasil, infelizmente, né? Então hoje nós somos expostos a isso, somos marginalizados. Não existe ali políticas de ações afirmativas assim consistentes para o negro, né? E todo o avanço que nós tínhamos em termos de ações afirmativas, que nós conquistamos, pelo menos nos últimos 16 anos, caiu por terra, né? Hoje, como você bem disse, nós temos governantes aí com falas declaradamente racistas, né? Que relativizam a questão do racismo no Brasil. E, por outro lado, também temos negros, né? Que nós chamamos de afroconvenientes, né? Que muitas vezes se aproximam dessas personalidades, né, entre aspas, desses políticos, né, que não têm nenhum tipo de empatia pela nossa causa, infelizmente, né? Nós estamos aí remando contra a maré, num momento muito difícil, né, um momento onde os ânimos estão muito acirrados, né, as relações estão bastante acentuadas e há quem negue, né, a existência do racismo. Então é importante nós falarmos do racismo no mês de novembro, no dia 20 de novembro, onde nós comemoramos também nosso maior
ídolo, né, Zumbi dos Palmares, e falar de racismo sim todos os dias, porque o racismo ele está aí, e o racismo vai muito além de você chamar uma pessoa de macaco, né? O racismo está nos pequenos detalhes, né? Se você questiona se o racismo existe, olha a sua volta, olha a quantidade de negros que nós temos empregados, em que setores esses negros trabalham, se eles estão em situações de subalternidade ou eles estão em cargos de chefia, em cargos de confiança. Essa é a grande reflexão que nós temos que fazer, não só no 20 de novembro, mas também durante todo o ano. Bom, e já que nós entramos também neste tema isolado que também nós tivemos e o qual eu citei, o Carrefour Brasil anunciou nesta terça-feira a criação de um fundo de 25 milhões de reais para promover a inclusão racial e combate ao racismo. A medida foi adotada após o espancamento e morte de João Alberto Silveira Freitas, homem negro de 40 anos, em um supermercado de Porto Alegre na última quinta-feira, dia 19 deste mês. E segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mesmo representando 55,8% da população brasileira, os negros ainda são discriminados na grande maioria dos setores da sociedade. Doutor Tadeu, falando um pouquinho também sobre essa situação que nós presenciamos no dia 19, como que fica o aspecto criminal, né, até mesmo como é que será a continuação de todos os trâmites junto às pessoas que cometeram o homicídio, né, o espancamento até a morte, e até mesmo o aspecto de negligência, de repente, do próprio supermercado, como é que fica nesse aspecto criminal? O Carrefour ele veio se pronunciar, né, a meu ver, justamente por conta do boicote que ele estava sofrendo, por conta de estar influenciando no mercado dele, né, no financeiro dele. Não acredito que seja uma coisa que ele de fato, os empresários que dominam o Carrefour sejam de fato arrependidos ou querem de fato lutar contra o racismo, que se quisessem já teriam feito antes, não agora com uma lástima como essa, né? Os envolvidos, o crime de homicídio, ele pode também acontecer, inclusive por omissão, se a pessoa tem um dever de proteger, tem um dever de parar, se consegue agir com meios legais para aquilo, ou até mesmo aquelas pessoas que vieram estar juntos, estar perto, ou assumindo o risco de tirar a vida de uma pessoa. É muito importante entender que a lei ela vale para todo mundo. A lei ela está aí, ela deve ser empregada. A lei do racismo, muitas pessoas já ouvi falar, né? A gente ouve o alto escalão do governo falando que não há racismo no Brasil. A gente tem que seria uma bobagem ter uma lei para determinada cor, porque justamente vai aumentar a discriminação, essas bobagens todas. E como o Senegal falou muito bem aqui, as ações afirmativas que elas estavam sendo implementadas e hoje rechaçadas, elas não são ações, ao contrário do que a população pensa, elas não são ações eternas. As ações afirmativas, elas são para suprir um déficit social, elas são para equiparar uma reparação histórica. Então, quando você fala, por exemplo, de uma lei determinada, que é as leis, como eu falei, as leis das pessoas que praticaram um homicídio, eles vão responder, está todo mundo redondo. Mas as leis afirmativas que vêm mudar essa estrutura para que essas coisas não aconteçam, por exemplo, a gente fala quando fala da lei de cotas. Muitas pessoas falam, mas não é justo, porque a pessoa que estudou pode ser pobre, só porque ela não é negra, ela não vai conseguir ter acesso. Mas é uma ação afirmativa, e a ação afirmativa corresponde a uma ação temporária. Você precisa fazer algo temporário para que você consiga equiparar. Então, equiparados, você passa a ter outros tipos de comportamento. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, muito mal falam, porque eu vejo hoje pessoas que criticam as leis de cotas, eu vejo hoje pessoas que criticam ações afirmativas e estão levantando a bandeira contra o homicídio, infelizmente, acontecido no Carrefour. Então, eu acho que o problema de consciência, ele vai muito além das leis. A gente tem que ter esse diálogo e tem que ter essa formação. Eu acredito que esse caso foi midiático e as leis vão ser cumpridas, as pessoas vão ser punidas porque está tendo uma pressão popular muito grande. Quero eu estar aqui o dia que eu falar que as punições estão sendo efetivadas, independente da pressão popular, pela justiça, pelo modo com que as coisas acontecem. E quando envolve pessoas poderosas, quando envolve a grande mídia também que chega dessa forma, os juízes tendem a dar uma atenção especial, o que é bom, porque você acaba conseguindo fazer, de fato, a justiça. Mas o pequeno racismo que acontece, o pequeno no modo de proporção, porque nunca é pequeno, é sempre grande, mas o modo de proporção que acontece no nosso bairro,
A lei do crime de racismo, ela veda qualquer tipo de racismo, qualquer locomoção do negro, da negra que não consegue chegar em determinado estabelecimento, entrar, sofrer qualquer tipo de vedação à sua locomoção. Então a gente tem sim esse problema amplo a ser discutido, a ser debatido. E principalmente que os nossos juízes, que os nossos desembargadores tenham essa consciência também, saiam um pouco dessa bolha de pessoas brancas que eles vivem e vão entender de fato como que é a estrutura da maioria da população brasileira. Agora, Senegal, fazendo até uma linkagem deste comentário anterior do Dr. Tadeu, foi um caso que realmente ganhou uma repercussão nacional e internacional, até junto a movimentos internacionais, Black Lives Matter. E como é que a gente pode observar, porque muitos estudiosos apontam que este foi um caso onde houve uma repercussão, mas muitos defendem que existem vários João Albertos pelo Brasil e pelo mundo em que não tem tamanha repercussão e que os casos ficam ali debaixo do tapete, digamos assim. Pois é, infelizmente nós tivemos esse caso ocorrido nessa rede de supermercados, né? Como você disse, é um caso que teve uma repercussão midiática, mas nós negros sofremos isso quase que diariamente, né? Eu particularmente, eu escolho o supermercado onde eu me sinto à vontade de entrar, porque é quase que regra, né? Você entrar em uma rede de supermercado e ser seguido, e ser ali considerado um sujeito suspeito, vamos dizer assim, né? Então eu acho que tem que haver, quando esse tipo de caso acontece, tem que ser colocado à tona mesmo, tem que vir à mídia de fato, né? Ser mostrado que isso ocorre, para que as pessoas vejam que de fato o racismo estrutural ele está aí, está vigente aqui no nosso país, ele nunca morreu, né? Queria eu dizer algo ao contrário aqui, mas infelizmente não tem. E nós temos que sempre trazer à tona mesmo, para o debate, esse tipo de situação quando eles ocorrem, né? Eu, assim que soube do caso, tenho um contato pessoal com uma deputada, né? E sugerimos já aí uma lei para que possa, né, João Alberto, para que possa, de alguma forma, instruir, qualificar esses profissionais que trabalham em redes de supermercados, né, para que eles possam receber um treinamento adequado para desconstruir essa visão estereotipada que se tem do povo negro, né, que o povo negro, como consumidor, né, como a pessoa economicamente ativa, possa ser respeitada ali no seu direito básico, que é fazer uma compra de supermercado, né? Então, assim, independente da ficha criminal ou de qualquer coisa que desabone o rapaz que estava no supermercado, ele era um sujeito que estava ali, que se ele cometeu um crime ou alguma coisa do tipo, que ele fosse julgado por isso, mas jamais fosse assassinado da forma como foi, né, ali a olho nu ali para as pessoas, né? Bacana. Bom, para a gente finalizar agora, considerações finais, Dr. Tadeu. Muito bom, Galo, falar sobre isso. Volto a falar com um grande prazer de estar falando ao lado do Senegal, uma pessoa que eu admiro. E a gente tem essa possibilidade de voltar a olhar para dentro. Eu acho que nós, agora falando como pessoa branca, voltar esse olhar para as pequenas coisas do nosso dia a dia. Porque nós, ao educarmos nossos filhos ou ao termos algum tipo de visão preconceituosa, você está perpetuando isso na história, você está perpetuando isso entre os seus. Então, o olhar para dentro é muito importante, saber o meu lugar, saber quando falar e, principalmente, ouvir os negros, ouvir a comunidade negra, ouvir o que tem a ser dito, ler negros, produzir coisas para negros, estar junto com os negros. Isso, sim, eu acho que é um pilar muito importante a título de reparação também na sociedade. Então, olhar para dentro, reconhecer as nossas falhas e saber que assim a gente consegue, pelo menos, conseguir mudar um pouco a realidade. Tá certo. Considerações finais agora do nosso debatedor, Ricardo Senegal. Muito obrigado, Luiz Felipe Galo. Obrigado, Dr. Tadeu, por essa oportunidade. Faço as minhas aí as suas palavras, né, que falou sabiamente, né, sobre a questão do negro no Brasil, de questões que para nós são muito caras, né? Muito obrigado por essa oportunidade. A TV Plan é sempre muito sensível e com muita empatia sobre as causas do movimento negro na nossa cidade. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Bacana. E para você que está em casa, agradeço também a audiência, a companhia de sempre. O Em Debate também tem o seu reprise para você que não pôde acompanhar e você fica ligado durante a nossa programação. Perdeu algum detalhe? Em nossas redes sociais você também confere, Instagram, Facebook e YouTube, beleza? Eu sou Luiz Felipe Galo e volto às 19 horas com mais, com o Plantão 47. Ótima tarde a todos. Valeu, tchau!